Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e hoje eu vou continuar nossa série de vídeos sobre algoritmos, tá? Que geralmente caem ou em entrevista de emprego ou em competições de programação. Tá? Então esse é o algoritmo de um livro, vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo. E é o problema 3n mais 1. Tá? Ele é um problema bem simples, tá? Então a ideia aqui é a gente começar com alguns algoritmos mais simples e depois ir aumentando a complexidade deles aí. Então é o seguinte, ele vai entrar com o valor n, tá? E ele vai calcular um novo n baseado na seguinte regra. Se o n for par, ele divide por 2. Se o n for ímpar, ele multiplica por 3 e adiciona 1. E ele repete isso até que o n seja igual a 1. Tá? Então, geralmente, o que ele fala aqui, né, que é uma conjuntura que não foi provada ainda, mas que o algoritmo sempre termina em 1. Então, olha só, o que a gente tem que calcular nesse algoritmo aqui? Para cada entrada, né, a gente tem que calcular qual que é o tamanho do ciclo, então o número de números que a gente gerou do início do n ali até que ele chegue a 1, incluindo o próprio 1. Então, por exemplo, no exemplo anterior aqui, o ciclo é 16. Então, para n igual a 22, o ciclo é 16. E aí o que ele quer? Dado dois números, i e j, determinar qual que é o máximo, o ciclo máximo entre i e j, tá? Incluindo os endpoints, tá? Incluindo i e j nessa conta. Então o que a gente vai fazer? Vamos calcular primeiro o ciclo, tá? Então, como que a gente poderia calcular o ciclo? Então vou criar um novo arquivo aqui, vou salvar ele como 3n algoritmo 3n1.js. Então olha só, a gente tem que calcular o tamanho do ciclo, então vou criar uma função cycleLength aqui, né? E a gente tem um n já definido. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem um número de steps igual a 1. E qual que é a regra aqui do algoritmo? Se a gente vai dividindo até que o n seja maior ou diferente de 1. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? While n diferente de 1, o que a gente faz? N igual se o n for par, então se n por 2 for igual a 0, n vai ser igual a n barra 2. Só lembrando, o porcento, o que ele faz? Ele divide por 2 e pega o resto. Então, se eu dividir o n por 2 e o resto for 0, ele é par. Se não, n igual cadê? Multiplica por 3 e soma 1. Então, 3 vezes n mais 1. Aqui o que eu posso fazer? Steps mais, return steps. Vamos ver se funciona. Então, console.log cycleLength 22. Vamos ver aqui se roda. Node. 16. Eu acho que está certo, né? Tá certinho. Então, o ciclo para 22 é 16. Vamos só fazer um teste aqui, que é o seguinte. E se esse cara aqui fosse... Se esse cara for 1. Ele vai ser 1. Tá? Então, ele conta o que chega no 1. Então, tá certinho. Tá? Então, se eu tiver só 1, ele vai gerar só 1. Como 1 é incluso, tá certinho. É o que ele fala. Que cada entrada é um i e um j, que é o início e o fim. E aí a gente tem que calcular qual que é o maior ciclo entre 1 e 10. Ele não pede para qual ciclo é, ele só pede para calcular o maior.
Então, vamos lá. Então, function max cycle IJ. Eu sempre gosto, para esses algoritmos, de colocar o nome do atributo aqui, o nome que eles colocam no algoritmo, para ficar mais fácil de vincular aí, mentalmente o que significa cada um deles, tá? Aliás, aqui está ligado o lint, por isso que ele está dando esses avisinhos aqui. Mas vamos lá. Então, max cycle. O que a gente pode fazer aqui? A gente tem que andar entre I e J, calculando os ciclos, os tamanhos dos ciclos, e vendo se ele é o máximo ou não. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, max igual cycle length de I for. Vamos colocar uma outra variável aqui. K igual a I mais 1 K menor ou igual a J K mais mais. Então, olha só, eu sempre começo o máximo com... Eu sempre começo o máximo com o primeiro, tá? Então a gente não precisa calcular o primeiro aqui para fazer esse cálculo, tá? Fiz isso. Current cycle igual cycle length de K se K for maior que max, max igual a K. Return max. Vamos salvar. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos testar console.log com os valores que eles deram aqui, 1 e 10. Cadê? Max cycle 1 e 10. 1 e 10 tem que sair 10. Aí tem uma coisa errada. Não é K. Aqui é current cycle. Current cycle. Errei aqui. Legal, para o primeiro está certo. Então, para 1 e 10 tem que ser 20. Para 100 e 200. Deixa eu só levantar aqui para a gente saber quais são os... Para 100 e 200. Para 201, 210. Para 900 e 1000. Então vamos lá. Então, para o primeiro caso, 20, 125, 89, 174. Nossos testes estão certinhos. E qual que é o detalhe? E geralmente isso é muito importante, principalmente para competição. Em competição, a saída ela tem que ser igualzinha. Tá? Então a gente tem que fazer a saída igual ele está falando aqui. Ó. Se a entrada for 1 e 10, a saída tem que ser 1, 10 e 20. Então como que a gente poderia fazer isso? A gente vai ter que guardar o I e o J que a gente já tem. E ao invés de dar um return, só no máximo aqui, eu poderia fazer I mais J mais o máximo. Vamos rodar aqui para ver. Olha lá, então 1, 10, 20, que é a primeira saída. 100, 200, 125. 201, 210, 89. 900, 1000 e 174. Tá, então o algoritmo aqui ele já está pronto, né? Alguns detalhes sobre questões de performance. Toma muito cuidado, tem muita gente que usa bastante esse cycle length
diretamente, né? Então, por exemplo, poderia colocar esse cara aqui, já aqui e depois aqui novamente. Então, quando a gente faz isso, a gente vai executar essa função 2 vezes. Então, a performance é prejudicada aí. Tá? Então, esse algoritmo ele é bem simples, tá? Então, não tem muito segredo aqui. Ele é bem tranquilão aí, tá? Bom, é isso, pessoal. Então, esse é um dos algoritmos que cai. Então, bastante cuidado na hora de sair o resultado, tá? Para sair no formato certo. E uma coisa que eu gosto de fazer sempre, quebrar o problema em problemas menores, tá? Bom, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, tá? Para acompanhar os próximos algoritmos, as próximas dicas, tudo que a gente está preparando de novo aí. Não deixe de entrar lá em devpleno.com e deixar seu e-mail para você receber as últimas novidades. Não esquece de se inscrever no canal, curtir a gente lá no Facebook. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!